Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo 37. E o tema da mensagem é: para Deus não haverá impossíveis. Para Deus não haverá impossíveis. Lucas capítulo 1, versículo 37. O anjo disse para Maria: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós conhecemos esse Deus das coisas impossíveis. Essa igreja aqui conhece. Nós sabemos que não há impossíveis para Ti. Não há coisa que seja maravilhosa demais para o Senhor. O Senhor é que é maravilhoso. O Senhor que é o Deus que pode todas as coisas. Não há nada que o Senhor não possa. Mas nós sabemos também que o Senhor faz o que quer, no dia que quer, na vida de quem quer. E tudo isso é para a Tua glória. Tudo é para a Tua glória. Nós é que temos uma visão muito pequena. Às vezes a gente só olha para as coisas aqui dessa terra. Às vezes a gente só olha para o hoje. Parece até que nós não cremos no amanhã. Parece até que o nosso alvo não é a vida eterna. São as nossas debilidades, são as nossas fraquezas que às vezes nos faz agir assim. Mas nós cremos, Senhor, que para o Senhor não haverá impossíveis. Se houvesse impossíveis para o Senhor, nenhum de nós estaria aqui. Porque aos olhos do mundo seria impossível vidas transformadas. Seria impossível o Senhor fazer o que o Senhor fez. Aos olhos humanos seria absolutamente impossível. Mas foi possível. Porque o Teu poder se manifestou em nós. Ah, Jesus, que nessa noite nós possamos ouvir a Tua voz, aprender de Ti, crescer um pouco mais no conhecimento da Tua palavra. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor. Inspira-me, capacita-me, porque a minha suficiência, ela vem de Ti. E eu Te peço isso em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém ou amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja Santa de Jesus. Olha, 90% das pessoas que habitam essa terra, sejam elas frequentadoras de igreja, sejam elas não frequentadoras de igreja, não conhecem o Deus das coisas impossíveis. 90%. No mundo espiritual evangélico e principalmente no mundo pentecostal, aí é que não conhece mesmo. As pessoas estão dentro da igreja, as pessoas carregam Bíblia, mas elas não conhecem o Deus das coisas impossíveis. E por que não conhece? Você pergunta para mim. Porque o Deus que tem sido apresentado ao mundo, o Deus que tem sido apresentado nas igrejas, é um Deus que só age no campo do circunstancial. Ele não age no campo dos impossíveis. Pastor, como é que é essa história aí? De que Deus só age no campo dos... o Deus que é apresentado às igrejas, o Deus que é apresentado ao mundo, é um Deus que só age no campo do circunstancial. Ele não age no campo dos impossíveis. Vou explicar. Todos nós temos situações na nossa vida que estão dentro do campo do circunstancial. Ou seja, situações, problemas, que independente de Deus agir ou não agir, aquele problema vai se resolver. Vai ter uma solução. Por exemplo, arranjar um emprego. Você acha que para uma pessoa arranjar um emprego, precisa ela vir a uma igreja, clamar, implorar, gritar, se desesperar, para Deus arranjar emprego para ela? Não. Mais cedo ou mais tarde, ela vai arranjar um emprego. Ela vai ter uma porta de emprego aberta. Outra coisa que às vezes é circunstancial.
A pessoa quer ter uma promoção no seu trabalho. Você acha que para uma pessoa ser promovida no emprego, tem que Deus agir para ser promovida? Não. Se ela trabalha, se ela é um excelente funcionário, se ela se esmera, sabe? E se for da vontade de Deus, no tempo certo, alguém vai olhar para ela e vai promovê-la. Ter um aumento de salário, comprar um automóvel. Olha, a maioria das pessoas absoluta que possui automóveis nunca colocaram os pés dentro de uma igreja. E tem seus automóveis, andando para lá, andando para cá, gente que trabalhou, gente que se esforçou, gente que deu duro, outros tem porque roubaram, não importa, mas tem. Pagar uma dívida. Às vezes você está endividado hoje, a corda está no pescoço, a situação está difícil, mas você vai, negocia a dívida, com paciência, com os teus credores. Se você tiver boa vontade e honestidade, vai chegar uma hora que você vai pagar as tuas dívidas. Então, o que eu quero que vocês entendam é que em cima dessas situações circunstanciais, é que os falsos pastores e as falsas igrejas iludem as pessoas. É em cima dessas situações circunstanciais. Por quê? O que acontece? As pessoas vão até esses lugares, essas seitas, esses falsos homens de Deus, esses falsos templos, elas vão com problemas circunstanciais, problemas que mais cedo ou mais tarde seriam solucionados, mesmo que a pessoa não tivesse ido àquele lugar. Mais cedo ou mais tarde ia ter uma solução. Só que, quando aquele problema, volto a repetir, que é um problema circunstancial, é resolvido, aí eles dizem para a pessoa, está vendo? Deus operou um milagre na tua vida. A pessoa chega desempregada, aí fica ali, aquele engano, não, Deus vai abrir porta de emprego, fica tranquilo, faz isso, faz aquilo, jejua, paga preço, dá dinheiro, fogueira santa, corrente, faz promessa, acende vela, cada um manda a pessoa fazer uma coisa. Ora, se ela não fizer nada disso, não tivesse ido ali, ela ia ter que amanhã ter um emprego, senão ela ia morrer de fome. Mas cedo ou mais tarde a porta de emprego ia se abrir. Aí quando acontece o que iria acontecer de qualquer maneira, aí diz, olha, Deus operou um milagre na tua vida. E aí procura fazer a pessoa acreditar que se ela sair dali, acabou as bênçãos de Deus para a vida dela. Acabaram-se as bênçãos. E a pessoa fica escrava de um círculo vicioso, onde nunca mais ela se liberta. Então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que quando a Bíblia fala do Deus das coisas impossíveis, ela está dizendo que Deus pode resolver aquilo que é impossível para alguém resolver. Aquilo que é impossível para você resolver, para mim resolver. Então ela chama o Deus das coisas impossíveis. Por exemplo, vamos abrir a Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Aí disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para que eu entregue os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, 10.000 ficaram. Aí o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali tu os provarei. Aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão, desceu os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água,
como lambe o cão com a língua, que não se ajoelharam, que não se curvaram, gente que mesmo com sede ficou atenta. Entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Olha que coisa impressionante. Deus faz Gideão ficar com apenas 300 soldados, mas ele tinha diante dele o inimigo, que eram os midianitas, um exército de 135 mil homens. Para um exército de 135 mil soldados vencer 300 pessoas, não precisava nem usar arma. Até no soco vencia. Como é que 300 pessoas vai enfrentar 135 mil homens? Quer dizer que, humanamente falando, era uma coisa impossível. Diga, impossível. Absolutamente impossível. Não tem como. É isso que a Bíblia diz, o Deus das coisas impossíveis. Gideão não teria como vencer. Israel, com 30 mil soldados, não poderia também vencer. Imagine com 300. Mas Deus disse, vai, que é com esses 300 aí, que eu vou fazer você vencer esse exército poderoso dos midianitas. Amém? Depois você lê, para você ver como é que Deus fez isso, viu? Mas Deus fez, em nome de Jesus Cristo. Outro exemplo, 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e uma pedra. E o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Você vê, se todo o exército de Israel, os soldados bem treinados, bem armados, nenhum deles enxergou a mínima possibilidade de vencer aquele gigante filisteu, como é que um menino de 16 anos, 17 anos de idade, ia poder vencer, sem experiência, sem arma? A única coisa que ele sabia fazer até então era cuidar das ovelhas do pai. Imagine você pegar um jovem, 16 anos, e o cara ter que lutar com um soldado com uma metralhadora, uma granada na mão. Bem, que chance tem isso? Nenhuma. Nenhuma chance. Não só um jovem, não, nenhum de nós teria chance. Como é que vai enfrentar um soldado bem armado, com a arma de fogo na mão? Era mais ou menos o caso desse gigante aqui. Uma lança, que só ele apontar a lança, Davi não ia chegar nem perto. Uma espada, um homem grande, se ele desse uma mãozada no pé do ouvido de Davi, já matava Davi. Era um gigante, um homem de uma estatura grandiosa. Por isso que os soldados de Israel não tiveram coragem de enfrentar ele. Davi disse, olha, humanamente é impossível. Aos olhos humanos não tenho chance, mas tem um Deus que pode fazer aquilo que eu não posso. Como Deus vai fazer, eu não sei, mas que Deus vai fazer. Ou você acha que Davi sabia o que ia acontecer? Ele não fazia nem ideia. Ele disse, eu vou contra ti com as minhas armas. Eu não tenho lança, não tenho espada. Eu vou contra ti em nome do Senhor. Em outras palavras, eu vou apenas pela fé. Porque o que equivale a uma pedra lisa de riacho? O que equivale a uma pedrinha lisa que ele pegou do riacho? Aí pega aquela funda que os pastores usavam, colocava a pedrinha e jogava para espantar os animais do rebanho. E ele disse, eu vou contra você com isso aqui.
Pegou a primeira pedra. Olha, ele pegou 5 pedras. Quer dizer que ele não sabia se iria a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, ou se ia funcionar, ou se aquilo ia ter resultado. Ele disse, Deus vai fazer alguma coisa. Tem que ser o Deus das coisas impossíveis. E quando ele joga a primeira pedra, o texto diz que a pedra se encravou na testa. Faz assim na tua testa. Vê o osso que tem aí. Vê o osso. Como é que uma pedra jogada por um rapaz, por uma funda, ia se encravar, entrar, cortar o osso, bater com a violência tamanha, como se fosse uma bala? Quem é que tornou isso possível? Deus. O Deus das coisas impossíveis. Aquilo que era impossível para Davi ou para qualquer soldado de Israel fazer, Deus disse, eu posso fazer. Se eu agir, é possível. É possível, absolutamente possível. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Deixa eu mostrar outra coisa. Romanos capítulo 4, versículo 17. Olha, quando Deus age, você vai prevalecer contra qualquer inimigo que se levante contra você. Viu? Se Deus agir, Deus quiser que você prevaleça, vai prevalecer. Todo mundo está dizendo, não vai, não adianta, não tem como você ganhar, não tem como você vencer, não tem como você conseguir isso. Mas se Deus agir, você confiar em Deus, Deus agir, vai conseguir. Vai vencer. Pode ser o que for. Viu? Então vamos lá, Romanos capítulo 4, versículo 17 em diante. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Olha, o Deus que vivifica os mortos. Olha quantos mortos estão aqui que Deus vivificou. Nós estávamos mortos, Deus nos deu vida outra vez, né? O Deus que vivifica os mortos. Então, continuando. Cadê? Versículo 17, chama de ciência aqueles que não, as coisas que não existem. Ok. Versículo 18, né? Não é isso? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então, Abraão, crendo contra a esperança, Deus disse, você vai ser pai, você vai ter um filho. Ele disse, poxa vida, como é que eu vou ter um filho? Minha mulher é estéril. Minha mulher não pode ter filho. Mas tudo bem, ele creu. Passou-se o tempo, aí a coisa ficou mais difícil ainda. Porque ele fica idoso, ele já está na faixa dos seus 100 anos, Sara acompanha também na mesma idade. Aí que a coisa ficou difícil. Mas ele, mesmo olhando para as circunstâncias, mesmo olhando para o seu próprio corpo já amortecido, e olhando para a impossibilidade de Sara, ele disse, mas se Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer. Deus tem poder para fazer isso e muito mais. E todos nós sabemos o que aconteceu, né? Então, todos esses exemplos que eu acabei de dar aqui, mostram situações que estão no campo dos impossíveis. Situações que não tinham como elas serem resolvidas humanamente falando. Não tinha, humanamente falando. Quem é que ia poder fazer 300 homens vencer um exército de 135 mil soldados? Impossível, diga impossível. Quem é que poderia fazer Davi, um adolescente, vencer um soldado fortemente armado, protegido por uma armadura de aço,
Quem quer fazer isso ser possível? Humanamente falando. Ninguém, impossível. Quem que poderia fazer um homem idoso, casado com uma mulher idosa e estéril, dar à luz a uma criança? Ninguém. Ninguém. Não tinha médico, não tinha ciência, não tinha remédio, nada poderia fazer essas coisas aqui. E no caso de Abraão, a coisa é tremenda. Venha comigo lá em Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18, versículo 11. Ok? O texto diz assim: Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Quer dizer que os dois já eram bastante idosos, e para complicar de vez a situação, Sara já havia cessado o costume das mulheres, ou seja, o ciclo menstrual de Sara já tinha cessado. Ela não podia mais ovular para gerar filhos. E se a mulher não puder mais ovular, não tem como gerar filhos. E se isso não fosse suficiente, a Bíblia diz, ela era estéril. Tinha a madre cerrada. Você está vendo que era uma situação que estava no campo das impossibilidades, no campo dos impossíveis. Quem sabe alguém aqui nessa noite enfrentando o mesmo tipo de problemas, enfrentando uma situação que está no campo dos impossíveis, um problema que você diz assim, não tem homem nesse mundo que resolva, não tem autoridade que resolva, não tem dinheiro que resolva, nada resolve. Olha, se você crê, se você confiar em Deus, como Abraão confiou, como Davi confiou, como Gideão confiou, no tempo de Deus, o milagre vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Só não acontece se Deus não estiver dentro dos planos de Deus. Aí não tem jeito, eu já disse isso aqui, não tem jeito. Mas se você confiar, se você crer, se você não baixar a cabeça, se você acreditar no tempo de Deus, Deus faz o milagre acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Agora preste atenção. Leia o versículo 14. O anjo disse assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Claro que não. Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Olha, tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Agora preste atenção, não tente ajudar Deus, porque todas as vezes que o homem tenta ajudar Deus, ele quebra a cara. Não tente ajudar Deus. Deus não precisa da tua ajuda, nem da minha, nem da de ninguém. Você vê que Deus prometeu um filho a Abraão, o tempo passa, não acontece nada. Parecia que Deus não ia agir, parecia que Deus não ia fazer. Aí Sara fica impaciente, vê o tempo passar, vê a situação se complicar, começa a ficar ansiosa, e como a coisa demorou a acontecer, ela decidiu resolver a questão ao seu modo. Ela disse, espera aí, tem alguma coisa errada. Se eu sou estéril, se eu não posso dar a luz, e agora complicou mais ainda. Além de ser estéril, já cessou o costume das mulheres, eu já não tenho mais o ciclo menstrual, eu já não posso mais ovular, agora é que não tem jeito. Então, pera lá, deve ser de uma outra maneira que Deus vai fazer. Olha que coisa interessante. Volta aqui um pouquinho atrás. Capítulo 16, versículo 2 em diante. No capítulo 16, eles não tinham ainda mudado de nome, Deus não havia mudado. Mas eu vou pronunciar o nome Sara e Abraão. Era Sarai e Abrão, mas soa melhor Abraão e Sara, né? Então vamos lá, capítulo 2 em diante eu falei, né? Disse Sara a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão
anuiu ao conselho de Sara. Então Sara, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Você vê, até o nosso pai na fé dá uma vacilada. Sara diz a Abraão, é o seguinte, eu entendo que o Senhor é que tem me impedido de dar à luz filho. É Deus que está no controle dessa situação. Eu estive pensando, essa situação vai se resolver assim. Eu não tenho uma escrava Agar, nem minha serva. Eu vou dar permissão para você ter uma relação sexual com ela. E aí, você vai ser pai através dela. Está resolvida a questão, está resolvido o problema. E Abraão acata o conselho de Sara. Como é possível? É possível. Sabe por quê? Isso aqui serve para mostrar que todos nós, sem exceção, somos passíveis de erro. Não existe supercrente, não existe pessoas infalíveis, não existe santarrões, todos nós somos humanos, portanto, passíveis de erros, passíveis de fraqueza, passíveis de falhas. Então Abraão, né, o nosso pai na fé, é mesmo, Sara, sabe que eu acho que você tem razão? E foi lá, deitou com a escrava, e ela deu um filho, só que Deus disse, não, esse aí eu não recebo como teu filho. Esse não é teu herdeiro, rapaz. O teu herdeiro é o que eu disse que você ia ter. Depende de mim, não depende de soluções humanas. Não depende de você dar um jeitinho, como você e Sara tentaram fazer. Então o segredo qual é? Esperar em Deus. Fala para o irmão, esperar em Deus, irmão. Espera em Deus. Abra em Salmo 115. Salmo 115. Versículo 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Aleluia. Olha, Deus faz tudo como lhe agrada. Quem somos nós para querer entender os desígnios de Deus? Quem somos nós para questionar Deus? Eu não entendo porque é que Deus fez isso, eu não entendo porque é que Deus não fez aquilo. Espera lá, que é isso? Você está questionando Deus. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre algumas coisas. O seu reino domina, diga, sobre tudo. Diga, Deus domina sobre tudo. Diga, Deus está no controle de tudo. Aí eu pergunto, então, o que Deus não pode fazer? Deus pode tudo. Deus pode tirar um filho teu das drogas. Deus pode curar o câncer. Deus pode reconstruir uma família que está destruída. Deus pode trazer o teu marido que abandonou a casa por causa de uma mulher vagabunda, que o seduziu, que o atraiu, que o enfeitiçou, e está lá hoje nos braços do amante, e largou você, largou teus filhos. Deus tem poder, se Ele quiser, e se isso for do agrado dEle, pegar o teu maridozinho, quebrantá-lo e trazê-lo igual um cordeirinho e fazê-lo se prostrar aos teus pés. Diga glória a Deus por isso. Deus pode pegar um homem que não tem curso superior, que nunca cursou uma faculdade teológica, e fazer um homem nessas condições, que não tem nem o 2º grau, um profundo conhecedor da sua palavra. Eu sou a prova disso. Eu sou a prova disso. A pastorzada aí, curso de faculdade não sei de quê, PhD, doutor em divindade, e THD, o cara aparece, Deus na frente do cara, fica desse tamanho. Os caras fazem questão de mostrar o currículo.
Não porque eu estudei na faculdade dos Estados Unidos, depois eu fui para a Geórgia, depois eu fiz faculdade em Londres, depois me especializei em doutor em divindade na Caixa Prego, depois eu fui fazer liderança em Harvard. Ah, é? E quando abre a boca não sabe nem quem é Deus. Aí pega um nordestino cabra da peste. Mas não é verdade? Que vivia dentro de uma seitazinha diabólica, que a única coisa que sabia era sai demônio, entra demônio, sai de novo, volta com mais 7, agora sai outra vez, não sabia outra coisa. E Deus diz, é esse caboclo aí que eu vou fazer um homem que vai conhecer profundamente a minha palavra. Glória a Deus. Agora a palavra diz, no tempo determinado, Sara dará à luz um filho. No tempo determinado por quem? Por Deus. Olha, meu irmão e minha irmã, tudo tem que ser no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus. Volto a repetir, não tente ajudar Deus. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Deus sabe fazer tudo certinho, direitinho e na hora certa. E na hora certa. Não tente se precipitar. Pastor Carlos, pastor, mas eu já estou esperando há muito tempo. Ah, é? Eu só posso dizer para você uma coisa. Creia que o mesmo Deus que está permitindo essa espera longa é o mesmo Deus que vai te dar uma vitória grandiosa em nome de Jesus Cristo. É o mesmo. Veja o que Davi disse no Salmo 27, versículo 1. Acompanha na tua Bíblia. Salmo 27, versículo 1. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Está vendo que coisa linda? Então, toda essa espera, toda essa luta, todo esse sofrimento que talvez você esteja enfrentando hoje na vida, é prenúncio de uma grande vitória que virá para você em nome de Jesus Cristo. Basta que você creia, não desanime, não baixe a cabeça, não desista, não tente encontrar atalhos. Olha, eu acho que eu vou jejuar. Deus não está agindo, quem sabe o jejum move a mão de Deus. Já ouviu dizer que o jejum move a mão de Deus? Está pensando que Deus é marionete, rapaz? Que o cara diz, olha, encontra um irmão com outro, diz, e aí, irmão, já resolveu aquele problema? Ainda não, irmão. Estou orando tanto, mas o Senhor ainda não agiu. Faz um jejum. O jejum move a mão de Deus. É ruim. Você pode morrer de jejuar, rapaz. Deus faz o que Ele quer, no dia que Ele quer, na hora que Ele quer, na vida que Ele quer e da maneira que Ele quer. Não precisa ninguém fazer jejum. Não tente fazer atalhos. Olha, Deus não está fazendo não. Vamos ali num lugar que eu conheço que vai resolver. Você faz uma corrente de 12 sextas-feiras. Vai para tu ver. O que é que vai acontecer contigo? Não, vou te levar no lugar. Olha lá, o pastor unge a cabeça com óleo e Deus faz, viu? Ah, é? Não faça isso. Apenas creia. Não desanime. A luta é grande, todos nós enfrentamos luta, todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos dificuldade, mas não baixe a cabeça, não desista da luta, porque no tempo determinado por Deus, a tua vitória virá em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Então diga, eu creio. Fala para o teu irmão aí, ele fala para você, no tempo de Deus tua vitória virá, minha querida. Repita para ele, diga, olha, é no tempo de Deus, viu? É no tempo de Deus. No tempo de Deus. Isaías capítulo 58.
versículo 8, o Espírito Santo diz assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, por favor, povo de Deus, igreja de Jesus, creia que Deus está no controle de tudo. Não duvide dessa verdade. Deus está no controle de todas as coisas. Está passando por um momento difícil? Deus está no controle. Está passando por momentos felizes? Deus está no controle. Está passando por um momento de aflição? Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Diga glória a Deus. No livro do profeta Oséias, Oséias, capítulo 6, versículo 1. Agora o Senhor diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará, fez a ferida e a ligará. Quer dizer que o mesmo Deus que está permitindo tudo de ruim que está acontecendo na tua vida, é o mesmo Deus que vai trazer vitória para você. Está aqui, ó. É o mesmo Deus. Isso é lindo, né? Ele nos despedaçou, Ele nos sarará. Ele fez a ferida, Ele vai ligar a ferida, Ele vai pontear, vai resolver tudo direitinho, é Deus. Esse mesmo Deus que está permitindo essa luta, essa tribulação, essa agonia, essa dor, é o mesmo Deus que vai restaurar, é o mesmo Deus que vai curar, é o mesmo Deus que vai abrir portas, é o mesmo Deus que vai responder orações, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Irmãos, Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. Agora, aguarde com perseverança, que o tempo de Deus vai chegar para você. Vai chegar, chega para todos nós, tudo tem um tempo dele. Tudo acontece no tempo determinado por Ele. Amém? É por isso que eu gosto de cantar aquele hino que nós cantamos aqui na igreja. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Diga para o teu irmão aí do lado: você não pode desistir. Diga: não desista. Diga: você não está lutando só. Deus está contigo, rapaz. Nós temos a mania de achar que nas horas das dificuldades parece que Deus se ausentou. Parece que Deus nos deixou entregues à nossa própria sorte. Deus não faz isso. Deus nunca nos deixa entregue à nossa própria sorte. Mas não deixa mesmo. Agora, tem que haver uma perseverança. Você não pode desistir. Você não pode se entregar à luta. Você não pode baixar a cabeça. Você não pode se curvar diante dos problemas. Não pode. Senão você não crê. Quem crê está sempre de cabeça erguida. Olha o exemplo de Davi. Todo mundo com medo. Os soldados, gente treinado para a luta, gente com espada, com lança, com armadura. Todo mundo acovardado. Davi chega e espera lá. O que está vendo aí? Olha, aquele gigante filisteu, uma altura enorme, um homenzarrão, está desafiando, e ninguém tem condição de vencer esse cara. Está louco. A gente não chega nem perto. Olha o tamanho da lança do cara. Ele vai tratar a gente como trata a formiga. A gente não chega nem perto dele. É mesmo? Quem é esse incircunciso? Quem é esse imbecil? Quem é esse idiota? Quem é esse filho do diabo para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é ele? Quem ele pensa que é? Olha, um rapazola de 17 anos. Ele disse: eu vou enfrentar esse cara aí. Quando estava todo mundo com o rabinho entre as pernas, todo mundo acovardado, inclusive o rei Saul, vem um menino de lá com uma fé vigorosa, uma fé verdadeira, e diz: eu vou enfrentá-lo. E ainda disse para o gigante: olha, o negócio é o seguinte, rapaz, você vem contra mim com lança, com espada, você tem muitas armas, você está todo protegido por uma armadura de aço. Não tenho nada.
Sou esse fracotezinho que você está vendo aqui. Mas tem uma coisa que você não sabe. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus Todo-Poderoso. E já vou lhe avisando, esse Deus que eu creio vai entregar você nas minhas mãos hoje. Como? Não sei. O cara só tinha 5 pedrinhas lisas de ribeiro. Manda a primeira pedra, Deus deve ter dado um sopro, que aquela pedra pegou a velocidade de uma bala de fuzil R-15. Se encravou na testa do sujeito. Agora tem que ser perseverante. Tem um exemplo que eu gosto muito, que está no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículo 35 e diante. Olha, preste atenção nisso aqui. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Aí anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Deixa eu explicar isso aqui. Por que ele clamou? Jesus, filho de Davi. Primeiro que ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ouviu o barulho, o tropel da multidão, muita gente entrando na cidade. O que é isso? O que é que está acontecendo? Cego. É Jesus que está passando. Jesus, filho de Davi. Essa expressão filho de Davi era uma expressão messiânica. Só usava essa expressão quem cria que Jesus era o Deus Todo-Poderoso, era o Salvador prometido que viria num corpo de carne. Olha a fé desse homem. Eu estou diante do Deus Todo-Poderoso. Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí, para surpresa de todos, versículo 39, os que iam na frente pegaram o cego e disseram: espera aí que a gente vai te levar para o Senhor, vamos te ajudar. Você é cego, fica tranquilo, vai ser fácil, vamos levar lá para a presença dele. É isso que acontece? Às vezes você está numa situação difícil, aí você diz: eu tenho que me apegar com Deus. Só aparece gente para desmotivar você. Não aparece um para dar uma força. Vamos para a igreja, vou junto com você, é isso mesmo. Tem que confiar em Deus, vamos lá que eu vou junto, estou ao teu lado. Não, que igreja que nada. Negócio de igreja. Olha o que essa multidão fez. Os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Dá para você acreditar numa coisa dessa? Aquela multidão: cala a boca, cego, cala a boca, não perturba, que negócio de filho de Davi é essa? Ele, porém, como era cego, não sabia se Jesus estava mais à direita, mais à esquerda, se estava perto, se estava longe. Disse: fazer o quê, né? Eu sou cego. O que eu posso fazer? Essa multidão gritando no meu ouvido, mandando eu me calar. Não era um só calando, não, mandando calar, era uma multidão. Não foi isso que o cego fez, não. Quem crê, quem tem a fé dos eleitos de Deus, é como esse homem aqui, ó. Então, ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, filho de Davi, cala a boca, filho de Davi. Aí é que ele abriu a boca, aí é que ele gritou: tem misericórdia de mim. Quer dizer que esse homem foi perseverante. Nós temos uma pequena multidão aqui, pequena. Imagine, sujeito cego, está ali de lado, a multidão está vindo. Jesus está vindo. Ele não sabia se Jesus já estava aqui, se estava lá atrás, se estava no meio. Não tinha a mínima noção, a mínima ideia. Ele não sabia, ele era cego. E para complicar mais ainda, a turma dizendo: cala a boca, deixa de gritar, está incomodando. Cala essa boca, cego. Oh, que perturbação é essa? E o cara cada vez gritava mais.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, parou Jesus e mandou que lhe trouxesse o cego. Ora, Jesus não é o único e soberano Deus? É ou não é? É. Jesus não é onipotente, onisciente, onipresente? Jesus não já tinha visto o cego gritando? Não já tinha ouvido? Tinha ou não tinha? E por que ele não atendeu logo no primeiro grito? Por que ele deixou que o cara ficasse gritando, a multidão mandando ele se calar, oprimindo o pobre do cego? Jesus faz isso aqui para mostrar como é o comportamento de quem crê. Para dar um exemplo para mim e para você, que quem crê é perseverante. As situações estão dizendo, cala a boca, não creia, não vai à igreja, não vai dar certo. E o cara está dizendo, vai dar certo, Jesus é poderoso, Ele vai agir, Ele vai me dar vitória, eu vou vencer, eu vou conseguir, em nome de Jesus Cristo. Quem crê não desiste nunca. Traga o cego. Trouxeram o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Ué, será que Jesus não sabia o que ele queria? E por que Jesus perguntou, o que é que você quer que eu te faça? Mais uma vez para dar exemplo. Para mostrar que quem crê não vê barreiras, não vê dificuldades, não vê problemas que Deus não possa resolver. Para dar um exemplo, porque se esse cara não cresce, o que queres que eu te faça? Ele poderia ter dito, Senhor, sou cego, fico aqui pedindo esmola, eu queria que o Senhor me desse primeiro uma esmolinha, me dá uma ajuda, Senhor. Pede para esse povo fazer uma vaquinha para me ajudar. Não podia pedir isso ou não podia? Podia pedir 1000 coisas. Mas ele disse, não, eu quero lá saber de dinheiro, de vaquinha para me ajudar. Não, eu vou logo na raiz do problema, eu vou logo no principal. Eu vou logo naquilo que homem nenhum pode fazer. Mas ele que é Deus pode. O que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu torne a ver. Que eu recupere as minhas vistas. O Senhor tem poder para fazer isso. Nenhum médico pode fazer, nenhum remédio pode fazer. A ciência não pode fazer. O Senhor pode. Senhor! Enquanto os mestres de Israel diziam Rabi, viam Jesus apenas como mais um mestre, ele disse, não, eu estou diante do Senhor. Esse aí é aquele Senhor do Velho Testamento, que se manifestou ao mundo no corpo de carne. E hoje, 2000 anos depois, a igreja diz que ele é apenas a segunda pessoa de uma trindade falsa. Quem é Jesus? A segunda pessoa da trindade. Dobre a língua. Respeite. Ele não é a segunda pessoa da trindade, coisa nenhuma. Ele é o único e soberano Deus. Jesus é Deus. Não é o que está escrito ou não é? Vamos conferir. Lá no finalzinho, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20. João, cheio do Espírito Santo, com uma visão maravilhosa, diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, que ele já está aqui. Ele sabia que o que a Bíblia chama de filho é a natureza humana, o corpo de carne que o próprio Deus gerou no ventre de Maria. O que é que o anjo disse a Maria? O ente santo que será gerado será chamado Filho de Deus. Deus é gerado, é? Hein? Deus é gerado, pessoal? Não. O que foi gerado foi
um ente santo, um corpo sem a semente do pecado, para que Deus pudesse habitar naquele corpo na sua plenitude. Então o que a Bíblia chama de filho era o corpo. Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, 100% homem, 100% Deus. Deus falava através do filho, através daquele corpo. Quem é que morreu na cruz? Hã? Deus? Ai, Deus morre? O filho, a natureza humana. Na sua natureza humana, ele sentiu fome, sentiu sede, cansaço. Mas na sua natureza divina, Deus não se cansa, Deus não sente fome, né? Deus não morre. O filho morreu, Deus não. Então sabemos que o Filho de Deus é vindo, já nasceu, está aqui. E nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, naquela natureza humana, Jesus Cristo. Este é a segunda pessoa da Trindade. Não. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Diga, Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Teu Deus tem nome. Qual é o nome do teu Deus? Jesus. Jesus. Né? Então, o cego, mesmo diante das dificuldades, não desiste. Não baixa a cabeça. Então qual é o exemplo que Deus está dando para a gente aqui nessa noite? Ele está dizendo, vai em frente, continue. Deus nunca vai deixar um filho seu sem resposta. Mesmo que tudo ao teu redor pareça mostrar que você não vai conseguir, mesmo que todo mundo diga, não vai dar, não adianta lutar, não adianta insistir, não desista. Não desista. Deus não deixa um filho seu sem resposta. Diga glória a Deus. Deus não abandona os seus filhos. Para a gente terminar, livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Deixa Deus mesmo dizer isto, né? Agora, é no tempo determinado por Deus. Não caia nessa armadilha que alguns ensinam aí fora. Determine, você tem que determinar. Determinar? Que teologia diabólica é essa? Determinar? Que história é essa? Determine que esse ano vai acontecer. Ah, é? Determinar? Que abuso, né, contra Deus. Encontraram? Capítulo 49, versículo 15. Deus pergunta, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É, pode acontecer. Tem mulheres que são vagabundas, bandidas, diabólicas, que pegam a criança que acabou de nascer, um ser indefeso, e joga dentro de um latão de lixo. Bota no saco plástico, joga dentro de um rio. Né? Infelizmente tem. Aí Deus diz, pode acontecer? Pode. Aí ele diz, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, do filho dela, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. Deus não se esquece da gente. Deus não se esquece de você, meu irmão. Você está enfrentando a maior luta, está derramando lágrima, está com dor. Deus está vendo tudo. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua luta. Creia, em frente de cabeça erguida, que no tempo determinado, Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Ele é o Deus das coisas impossíveis. Fala para o teu irmão, lute, não desista, não baixe a cabeça, não desanime,
porque Deus nunca se esquecerá de ti. Aleluia. Ah, pastor, mas às vezes dá a sensação que Deus se esqueceu. Cadê aquele hino que eu gosto muito, que faz tempo que a gente não canta, hein? Passos na areia. Encontra a letra aí, por favor, Rodrigo. Tem aí no Data Show? Tem? Achou? Eu acho essa música espetacular. Muito linda. Porque ela traduz na letra uma realidade de muita gente que não se dá conta disso, que acha que Deus só está com ela nos momentos bons. Estou vencendo, Deus está comigo. Ainda ontem eu falava com uma pessoa que me procurou pela internet, e eu dizia assim, você já reparou que todo mundo só diz assim, Deus é fiel quando ganha alguma coisa? Fui curado, Deus é fiel, meu irmão. Estava no hospital, numa situação brava, estou curadinho, Deus é fiel. Quer dizer que se não fosse curado, Deus não era fiel. Comprei meu carro, aí o cara bota um adesivo no vidro, no para-brisa. Deus é fiel. Ah, quer dizer que enquanto não comprou, Deus não era fiel. Quer dizer, não sabe nem o que significa dizer que Deus é fiel. Paulo disse, se formos infiéis, Deus permanecerá fiel. E nós só somos salvos graças a essa verdade. Porque todos nós, em algum momento de nossa vida, cometemos alguma infidelidade a Deus. Mas a Bíblia diz, ainda que vocês sejam infiéis, eu permaneço fiel a vocês. Aleluia, glória. Senão nós estávamos fritos.